Entre fevereiro e julho de 1975, ocorreu uma grande onda de mortes de animais em circunstâncias estranhas lá na ilha de Porto Rico, no Caribe. Os detalhes envolvidos nesses incidentes geraram muito medo e apreensão na população da ilha. E devido aos detalhes verificados nesses ataques, surgiu um enigma chamado o Mistério do Vampiro da Moca. E esse é o tema que você vai ver no programa de hoje, aqui no canal Fenômeno. Mas antes, eu convido você que não é inscrito aqui no canal a se inscrever, clicando aqui no botãozinho aqui embaixo e ativando o sininho para receber as notificações e ficar sempre antenado quando novos conteúdos com essa temática ou com outras temáticas chegarem aqui no canal. E eu convido também a você se tornar um membro do clube de assinantes aqui do canal. Se tornando um membro, você tem acesso a conteúdos exclusivos que apenas os membros têm acesso. Você sabe, aqui no canal nós temos vídeos produzidos com muita qualidade, com riqueza de detalhes. Não perca tempo, já se inscreve aqui, se torne membro e tenha acesso a esse conteúdo exclusivo. E agora então, sem maiores enrolações, vamos conhecer os mistérios do caso do vampiro da Moca. Porto Rico é uma ilha caribenha e território administrado pelos Estados Unidos. Em 1975, a população da ilha era estimada em 2.994.000 habitantes. San Juan é a capital e também a cidade mais populosa da ilha. O interior do país ainda é permeado por várias propriedades rurais, sendo o agro um dos pilares da economia. Assim, várias propriedades rurais ainda mantêm a criação de gado, com vários rebanhos de cabras e ovelhas. E estes foram justamente os principais afetados pelo misterioso fenômeno que se abateu sobre a ilha entre fevereiro e julho de 1975. Nesse período, foram documentadas numerosas mortes de animais, todas ocorridas em circunstâncias estranhas, ao mesmo tempo em que ocorriam numerosos fenômenos ufológicos na ilha de Porto Rico. Em alguns casos, constatou-se forte radiação nos corpos mutilados e nos locais onde foram encontrados. As primeiras mortes ocorreram em 25 de fevereiro de 1975, no povoado de Moca, um vilarejo situado na região oeste da ilha de Porto Rico. A primeira área visada foi a região do bairro Rocha, onde várias cabras, pelo menos 4 porcos, inúmeras galinhas e mais meia dúzia de vacas foram encontradas mortas, com marcas de perfurações no corpo e arranhões profundos na pele. Inicialmente, essas mortes foram atribuídas a cães abandonados, mas essa explicação não convenceu os habitantes da ilha. E apesar da explicação de que eram cães abandonados, novos ataques foram acontecendo nas semanas seguintes, e não surgiu nenhuma prova de que realmente um dos cães abandonados da região pudesse estar causando essas mortes. Na primeira semana de março, cerca de 40 animais já haviam sido mortos nessas circunstâncias estranhas. E esses animais eram encontrados geralmente mortos com 2 perfurações no pescoço e completamente sem sangue. Isso levou as pessoas a pensar que havia um suposto vampiro atacando na região. Em 12 de março, uma senhora chamada Maria Acevedo observou uma estranha criatura, alada, semelhante a um pterodátilo, que sobrevoou a região da casa dela e que pousou sobre o telhado de zinco da sua residência. O relato desta senhora foi o primeiro relato de uma estranha criatura presente nos locais de ataque. Isso só aumentou o mistério. As mortes continuaram a ocorrer sem que houvesse uma explicação sólida por parte das autoridades. Menos de 48 horas depois, um fazendeiro chamado Cecílio Hernandes informou à polícia que mais de 30 de suas galinhas foram mortas de maneira estranha. Na sexta-feira, 7 de março de 1975,
Uma vaca pertencente a Ray Jimenez foi encontrada morta no bairro Cruz de Moca, com feridas profundas e penetrantes no crânio e vários arranhões ao redor das feridas e em seu corpo. No dia 12 de março, ocorreu o primeiro relato de avistamento ufológico dentro dessa onda de mortes estranhas. Luiz Torres, seu filho e sua filha viram algo que descreveram como semelhante a faróis, girando no céu noturno nos arredores de Moca. O local onde esse objeto estava sobrevoando é coincidente com os locais onde alguns animais foram encontrados mortos. Três dias depois, em 15 de março, Dom Cecílio Hernandes, um senhor com 65 anos na época, perdeu 35 galinhas ao longo de várias noites. Na última ocasião, ele pôde ver um animal semelhante a um cachorro peludo, com diferenças nas pernas e na cabeça, que seguiu correndo em direção a uma montanha, e sem produzir qualquer tipo de som. Mais tarde, ele declarou nunca ter visto animal semelhante àquele. Nos dias seguintes, os ataques continuaram, e um dos casos mais interessantes ocorreu em 18 e 19 de março. O Sr. Héctor Vega morava na periferia do bairro Pueblo, na região de Moca, onde criava cabras em um pequeno sítio. Em 18 de março, duas delas foram encontradas mortas, com 2 furos no pescoço e sem qualquer vestígio de sangue. No dia seguinte, ele descobriu, para sua surpresa, que o incidente havia acontecido novamente, mas desta vez havia 10 cabras mortas, 7 feridas e outras 10 desaparecidas. Luiz Urbina, instrutor de radiologia da Defesa Civil, foi citado pela imprensa como tendo declarado ter descoberto radioatividade no local, e esta notícia causou grande preocupação. Poucos dias depois, Mildred Caban, técnica de raios-x, também declarou ter encontrado um índice de radiação na mesma área usando o contador Geiger. Entretanto, o valor que ela detectou está dentro dos padrões normais. O ferimento encontrado nos animais era igualmente intrigante. Eles localizavam-se ao redor do pescoço, tendo quase 2,5 cm de profundidade. Em alguns casos, a ferida fatal atravessava completamente o animal, sem deixar vestígios de sangue ao redor das feridas. Em fins de março, ocorreram casos na região de Aguadilha e logo depois em outras localidades da região. Em Bayamón, a 100 km de distância, um homem chamado Pelim Marreu observou uma criatura muito semelhante ao descrito por Maria Acevedo. E tais casos ganharam as páginas dos jornais. Os acontecimentos do mês de março foram divulgados pelo jornal El Vocero. O periódico solicitou em seu editorial de 15 de março a abertura de uma investigação oficial e dias depois, em 21 de março, voltou a comentar sobre as mortes. No sábado, em 22 de março, surgiu a tentativa oficial de explicação sobre todas essas mortes. Na opinião das autoridades, seria um caso de ataque de cobras. Rapidamente, o Dr. Juan Rivero, herpetologista da Universidade de Porto Rico, examinou os casos e disse que não era obra de nenhuma cobra. No mesmo dia, o senador Miguel Denis Soto, presidente da Comissão de Agricultura do Senado, visitou a região de Moca, acompanhado pelo procurador Calderon e pelo coronel Samuel Lopes, então comandante da polícia da zona oeste da ilha. Tendo descartado a cobra como possível culpada, as autoridades voltaram sua atenção para uma pessoa desequilibrada e prometeram sua rápida captura. No entanto, até hoje, nenhuma pessoa foi culpada por essas mortes. Em 26 de março, Juan Muniz Feliciano, trabalhador que morava na região de Bairro Polido, em Moca, foi atacado por uma estranha criatura alada por volta das 22 horas. Durante o ataque, a criatura tentou derrubá-lo ao chão, mas Feliciano conseguiu escapar correndo e gritando muito assustado, acordando os vizinhos da região que lhe acudiram. Devido ao alvoroço e até um pouco de histeria criada por este fato, vários moradores locais se armaram e criaram grupos de caça à estranha criatura. Entretanto, não tiveram qualquer sucesso.
Naquele mesmo dia, Olga Iris Rivera e Bárbara Pantoja, da fazenda Nemésio Canales, avistaram uma enorme criatura alada sobrevoando a região. Tais relatos foram investigados pelas autoridades policiais, sem que se chegasse a uma conclusão satisfatória. Já no começo de abril, começaram a surgir relatos de mortes de animais em condições estranhas por toda a ilha. Ao mesmo tempo, houve um aumento no número de aparições de OVNIs, chamando a atenção dos ufólogos. Em 5 de abril, ocorreu um caso intrigante. Antes de dormir, o Sr. Buenaventura Belo alimentava seus gansos de estimação no quintal de sua residência, que era localizada na região de Los Angeles, bairro de Carolina, na periferia da capital San Juan, a mais ou menos 120 quilômetros da região de Moca. No sábado, 5 de abril, ele agiu como de costume. Porém, ele logo percebeu que seus cães, que sempre o acompanhavam, preferiram ficar a certa distância, latindo insistentemente para alguma coisa. Na manhã seguinte, por volta das 8h30 da manhã, Belo descobriu 10 gansos e 3 galinhas mortas, espalhadas e formando uma espécie de círculo. Ao examinar os corpos, ele descobriu que cada um dos gansos tinha 2 feridas profundas, com alguns centímetros de diâmetro, em torno das quais as penas estavam espalhadas. Um dos gansos foi encontrado no quintal de uma casa vizinha desocupada. Este ganso, ao contrário dos outros, teve a parte superior do corpo bem cortada, sem dúvida por um instrumento muito afiado. Buenaventura notificou imediatamente a polícia, que realizou uma investigação muito minuciosa, bem como o Departamento Federal de Agricultura, que mandou levar vários gansos para exame. Após esse incidente, os cães recusaram-se a regressar ao quintal ao longo de vários dias. A janela do quarto de Belo se abria logo atrás do pátio onde estavam os gansos. No momento do ataque, ele nada ouviu. Gansos são conhecidos por fazer muito barulho ao menor sinal de perigo e são utilizados em determinadas áreas como guarda. Na noite em que ocorreu o incidente, Belo não ouviu nenhum barulho estranho. O resultado de sua análise mostrou que a ave recebeu 2 ferimentos de 2,5 cm de profundidade e 0,5 cm de diâmetro. Dentro, os órgãos internos próximos ao ferimento estavam destruídos e, ao mesmo tempo, estavam cauterizados. Após uma minuciosa investigação do Departamento de Agricultura, os agentes recomendaram que ninguém se aproximasse do local, informando que uma equipe especial de San Juan iria assumir o caso. Este grupo, que não se identificou oficialmente, veio com equipamento especializado. Seus membros usaram trajes especiais e máscaras antirradioativas. Ao longo de 2 horas, eles examinaram o local e os corpos. Nem o local do incidente, nem o ganso analisado apresentaram um nível anormal de radioatividade. Não foi possível determinar a causa das lesões, embora todas pareçam indicar que foram causadas simultaneamente, provocando a morte imediata do animal. Este grupo também alertou aos moradores para não aproximar-se do local das mortes e, em seguida, deixou o local. Pouco depois, outra equipe chegou ao local para recolher os corpos dos animais. 3 dias depois, em 8 de abril, Belo trabalhava na cozinha, quando ouviu de repente um barulho estranho e muito penetrante. Imediatamente, um de seus cães começou a latir freneticamente, como se houvesse alguém na sala. Ele continuou latindo até que o estranho barulho encerrasse, e Belo não soube explicar de onde esse barulho estranho surgiu. Nas semanas seguintes, homens à paisana montaram guardas à frente da residência do Sr. Belo. Um deles alertou o Sr. Belo para que ele se mudasse dali, pois havia possibilidade de contaminação com elementos tóxicos ou radioativos. Apesar disso, ele manteve-se relutante em deixar a área. Pouco menos de um mês depois, a cadela de Belo começou a apresentar sintomas de debilidade, mostrando-se apática, com anemia profunda e perda de apetite. O veterinário que a atendeu fez o diagnóstico de câncer em estado avançado e aconselhou Belo a sacrificá-la. Assustado com o fato, o casal resolveu mudar-se. Outro caso interessante envolveu Isauro Megar, que criava animais em um pequeno sítio na região de Corazal. Na noite de 2 de abril, ele perdeu 4 cabras e uma dezena de coelhos. Assustado com tal ocorrência,
ele reuniu amigos e familiares para ficar de guarda na propriedade. Além disso, eles espalharam veneno ao redor do sítio para afastar qualquer predador. Entretanto, em 5 de abril, um novo fato ocorreu. Eles permaneceram de guarda até as 3 da manhã, mas algum tempo depois, o grupo se dissolveu. Mais tarde, Melgar e seus companheiros foram subitamente acordados por um barulho muito alto e que parecia estar presente em todo o campo. Naquela mesma noite, uma estranha silhueta foi vista correndo por entre as árvores, longe de um pasto aberto. Mais tarde, descobriram que outras 4 cabras haviam sido mortas. Em julho, as mortes ocorreram novamente nos arredores de Moca. Em geral, os casos apresentavam quase sempre as mesmas características. As mortes dos animais ocorreram sempre à noite, nas primeiras horas da madrugada. Um detalhe curioso é que muitos dos donos desses animais moravam muito perto de onde os animais passavam a noite, e eles nada ouviram. Em alguns casos, o dono dos animais era alertado por um estranho grito ou um barulho muito alto quando ele saía para verificar os animais já eram encontrados mortos. Em alguns poucos casos, havia um estranho animal presente no local das mortes. Analisando os corpos desses animais, percebeu-se que muitos deles morreram em função dos ferimentos. Entretanto, alguns animais mortos tinham ferimento que era insuficiente para causar a morte do animal. Também se constatou um padrão nos ferimentos verificados, e aparentemente ele era causado por um instrumento perfurante que destruía órgãos internos e até mesmo ossos em seu caminho. O ferimento variava de acordo com o tamanho do animal. No caso de aves, esse ferimento tinha em torno de 6 milímetros de diâmetro. No caso de cabras, geralmente ele tinha 2,5 cm de diâmetro. A profundidade da ferida variava em muitos casos, mas o detalhe mais intrigante é que não havia gotas de sangue ao redor da ferida. Aparentemente a ferida era aberta e o mesmo instrumento que era usado para criar o ferimento também fazia a cauterização do mesmo, evitando que houvesse algum tipo de sangramento. Em alguns casos, os animais mortos apresentavam o pescoço quebrado, e pelo menos um dos animais teve a sua orelha extraída de forma cirúrgica, com um corte preciso e muito limpo. Um outro detalhe interessante também é que o causador dessas mortes era extremamente seletivo. Se ele entrava num ambiente com vários tipos de animais, apenas um tipo de animal era atacado, e todos os demais animais permaneciam ilesos. E com base em todas essas informações, todas as pesquisas que foram realizadas nesses animais mortos, foi possível criar algumas estatísticas. Aqui, por exemplo, estamos vendo um quadro com os tipos de animais atacados. Na contagem geral, a partir de dados coletados pela imprensa, houve 182 mortes de animais, sendo patos as maiores vítimas, depois cabras, coelhos, gansos e vacas. Esses casos são apenas os casos que foram notificados à imprensa. Quantos outros casos não foram divulgados na época e acabaram passando longe do conhecimento da opinião pública e dos ufólogos. E um detalhe curioso também é que 3 anos depois, a República Dominicana registrou um fenômeno semelhante, em que animais apareceram mortos em circunstâncias estranhas e gerando grande apreensão na população rural do país. E da mesma forma, os agressores nunca foram identificados. E esse então foi o caso do vampiro da Moca. Espero que tenha sido interessante para vocês. Coloque aqui nos comentários o que você achou desse caso. Qual a sua opinião? Quem causou essas mortes? Cães? Cobras? Um pterodátilo? Um animal desconhecido? Um chupa-cabras? Aliens? Deixa aí a sua opinião, nós queremos saber o que você acha desse caso. Curta, comente e compartilhe e dissemine esses conteúdos nas redes sociais. Leve essa informação nos vários grupos que você participa e ajude este canal a crescer. Divulgando o nosso canal, você ajuda a gente a levar informação de qualidade sobre ufologia a todos os rincões da internet brasileira e mundial. E você pode ajudar a gente também se inscrevendo aqui no canal, caso você não seja inscrito, e também clicando no botão Seja Membro, escolhendo um plano de adesão ali. É bem baratinho e você vai ter acesso a bastante conteúdos aqui no nosso canal, e dependendo do plano que você escolhe, ainda você tem descontos na loja Skinwalker, que está chegando aí em parceria com o podcast Acredite Se Quiser, que você vai encontrar muita coisa legal lá sobre ufologia, sobre os casos que a gente apresenta aqui também. Outra forma de ajudar o nosso canal é através do nosso Apoia-se. O link está na descrição do vídeo, e também você pode fazer uso da nossa chave Pix, né? E toda ajuda que você puder oferecer é muito bem-vinda. Nós estaremos sempre elevando a qualidade aqui no nosso canal para você.
Na descrição do vídeo também você encontra um link para o portal Fenômeno, com artigos sobre o caso do vampiro da Moca, e também um link para o nosso grupo do Telegram, um grupo muito legal. Você vai encontrar muita gente bacana lá falando sobre ufologia, notícias, informações, divulgações e tudo mais. Tenho certeza que você vai gostar bastante desse conteúdo. E assim, ficamos por aqui. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Tenho certeza que vai ser muito interessante para você, então continue nos acompanhando, certo? Então, fique em paz, com pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Falou, gente, abraço para vocês. Tchau!